Minha diretoria, fiz uma live ontem, mas quero repercutir individualmente o lado de cada time, observando apenas pelo lado do Atlético e depois pelo lado do Palmeiras, o que foi o grande jogo de ontem. Por que eu acho que não faz sentido caçar bruxa? Realmente não vejo dessa maneira, porque a gente sabe que o jogo aconteceu de uma maneira completamente atípica. E essas coisas têm que ser pontuadas. O futebol não é uma ciência exata, não é fácil como as pessoas imaginam. Existem vários cenários e esse vídeo aqui eu quero olhar pela ótica do Atlético Mineiro. Claro que pós-jogo vai ter muito torcedor do Atlético falando: porra, o Cuca não foi pra cima, porra, o fulano foi expulso, porra, o cara perdeu o gol, porra, querendo caçar um vilão, porque o futebol é assim, a gente sempre procura um responsável para justificar a nossa derrota e tal. Vamos puxar os dois jogos, tá? Primeiro erro do Atlético Mineiro para não se classificar. Se é que dá para dizer que um time que joga 2 jogos com o Palmeiras de novo e não perde nenhum, 2 empates, e perde nos pênaltis, houve algum grande erro nisso. O Atlético não era favorito, o Atlético não estava bem, o Atlético não fez um primeiro semestre bom, não se encontrou e eu acho que a diretoria do Galo demorou em 2, 3 semanas para ter trocado de treinador. Se ela tivesse feito isso talvez 2, 3 semanas antes, talvez o Cuca tivesse dado pro time de volta algum poder ofensivo que hoje não é encontrado no Atlético Mineiro. O Galo não consegue criar oportunidades de gol da maneira que fazia no ano passado, embora com o Cuca isso já tenha tido uma clara melhora, mas é uma semana de trabalho com 3 jogos. Não tem como, gente. Não tem data, irmão. Não é possível você jogar 3 partidas, né, nesse período e você ter esse período para treinar. E não tem como, não tem como. O que o Cuca fez no jogo de ida foi o melhor que ele podia fazer, que foi devolver ao Atlético a confiança. O Atlético entrou em campo contra o Palmeiras muito forte no jogo de ida, jogou muito bem o primeiro tempo e poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo, mas não fez. Aí o Palmeiras faz o gol, e quando o Palmeiras faz o gol, o psicológico entra muito pesado no jogo. Aliás, o psicológico está o tempo inteiro atrelado a esse resultado. O Atlético começa a transformar o jogo de superação, onde ele está batendo no Palmeiras por 2-0, ele não era mais favorito pela fase que ele vivia e o caralho, no jogo onde, porra, se eu tomar mais um, eu empato. Eu não posso empatar esse jogo em casa, eu preciso ganhar o jogo. E aí vem o pânico e o Atlético não consegue mais agredir, e o Palmeiras vai ganhando confiança, o Atlético vai recuando instintivamente, errando passes e não tentando mais as jogadas mais arriscadas, porque ninguém quer cometer o erro decisivo, né? É natural. A torcida se cala no Mineirão também sentindo isso, fala: pô, mas de novo o Atlético vai entregar a rapadura? Por quê? Porque nesse ano vem sendo assim. E aí vem aquele clima todo e o Palmeiras empata. E aí o Palmeiras sai heróico de um jogo no Mineirão onde ele não jogou bem, e o Atlético sai bem questionado de um jogo onde ele jogou muito bem. Aliás, o melhor jogo do Atlético no ano pra mim. Vem o jogo aí o Atlético joga uma partida no final de semana, importante. O Atlético joga uma partida no final de semana, onde o que ficou pro Atlético no final de semana? Aos 40 e pouco do segundo tempo, eu tava empatando o jogo. Eu resolvi ir que nem um maluco pra cima do Atlético Paranaense pra ganhar o jogo. E eu tomei um gol no contra-ataque e eu perdi. Só que isso, gente, quando você vai pro tudo ou nada, é literal. Tudo ou nada. Nada. Perdeu, ficou sem nada. Se tivesse feito o gol, tinha feito 3 pontos. É simples assim. Quando você vai pro tudo ou nada, o risco é exatamente esse. Aí entra também o psicológico de, porra, domingo fui pra cima dos caras e tomei aqui atrás, no último minuto. Aí começa o jogo no Allianz Parque. Absolutamente equilibrado. 30 minutos absolutamente equilibrados. Os dois times não conseguiam ofensivamente criar muita coisa, os dois times muito cautelosos, o empate estava levando os dois para os pênaltis, ninguém estava sendo eliminado. A iniciativa do jogo tem que ser mais do Palmeiras porque está em casa, né? O Palmeiras vive um momento melhor, é favorito e tal, vem com a moral de ter conseguido um empate, revertido o resultado no último jogo. Com 30 minutos, o Danilo faz um lance que pra mim não foi maldoso, mas foi pra expulsão, porque ele quase quebrou a perna do cara, mas eu não acho que ele teve maldade, nem o Scarpa, eu acho que os dois seguiram, a perna seguiu, escorregou e continuou, porque eu não acho que nenhum dos dois foi pra isso. Eu acho que foi uma consequência do lance, mas essa consequência do lance podia ter quebrado a perna e, portanto, a expulsão é justa. E naquele momento, você tem uma inversão completa psicológica, mental do jogo. Você tira do Palmeiras a responsabilidade de ganhar o jogo e joga inteira no Atlético, que é o time que não tá bem e tá fora de casa. E aí o Atlético começa a encontrar uma dificuldade maior. Por quê? Porque você dá ao Palmeiras o direito de falar: não preciso mais jogar. Fecha aqui atrás que agora a gente tem... Eu não vou jogar. Eu não sou maluco de ir pra cima do Atlético Mineiro com um a menos. Eu não tô jogando contra o Fortaleza, com todo respeito, com o Ceará. Eu tô jogando com o Atlético Mineiro. Tô jogando com o time que acabou de ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, cheio de jogador que pode decidir o jogo.
Se fosse o contrário, o Atlético faria a mesma coisa. Fecha a casinha, porque não dá pra jogar com um a menos que os caras. Óbvio que não. O jogo já era equilibrado 11 contra 11. E aí o Palmeiras fecha. Quando o Palmeiras fecha, a gente vai pra uma tendência natural do futebol hoje. O time que agride contra o time fechado não consegue fazer gol. Isso é o futebol, irmão. A Champions League acabou de ser decidida por um Real Madrid que só quando ele teve contra-ataque ele conseguiu fazer gols e ganhar a Champions League. Todo mundo que amassou o Real Madrid o jogo inteiro não ganhou. Então, é isso que está acontecendo no futebol há alguns anos, cada ano pior. E, obviamente, quando o Palmeiras abre mão de um jogador de frente, puxa o Dudu um pouco mais para trás e faz uma segunda linha e fala, vamos sem, deixa só o Rony lá na frente e vamos fechar aqui a casinha, o jogo ataque contra a defesa do Galo, ele fica igual ele estava antes, com a expulsão sem. O Palmeiras, inclusive, ele vai menos pra frente, ele usa menos os seus laterais e os seus jogadores que chegam como elementos surpresas de meias, etc., do que ele usava antes. E aí o Palmeiras fica e o Galo não consegue entrar. Por quê? Porque o Galo não tá bem, porque o Galo não tá conseguindo ofensivamente jogar, porque tudo isso vem acontecendo há 6 meses. Então não vai ser agora que o Atlético vai dar um estalo nele e vai jogar. No segundo tempo, que é onde o Atlético, os dois times se ajeitam no intervalo, conversam com seus treinadores e voltam. E o Atlético pega a bola e se posta em cima do Palmeiras. E não vai entrar, irmão. Porque o Palmeiras continua ali atrás, falando, eu vou jogar por uma bola. É o que eu posso fazer. O Palmeiras não tá errado. O Palmeiras não foi covarde, não. O Palmeiras fez exatamente o que ele tinha que fazer. Eu estou jogando em inferioridade numérica contra um time fortíssimo. Eu não posso sair daqui de trás. A minha chance é levar pros pênaltis. É muito difícil fazer um gol no Atlético nessa condição. O Palmeiras se posta e não permite ao Atlético que ele consiga entrar na defesa do Palmeiras. Tanto que o Alan chuta 3, 4 bolas de fora da área, que não é uma coisa comum o Alan fazer. Provavelmente isso foi orientação do tipo, a gente vai amassar, o Palmeiras vai recuar. Essa bola vai sobrar pra quem? Pra quem tá vindo de trás. Então, Alan, Jair, apareçam. Porque vocês podem ser os caras que acabam decidindo o jogo. Porque tá todo mundo encaixadinho, a marcação. Quais são as chances do Atlético Mineiro? O Galo tem 2 chances de gol no segundo tempo. Bolas retomadas. Porque o futebol é assim hoje, irmão. Ou você retoma a bola do adversário no campo de ataque, ou você não vai fazer. O futebol hoje é só pra quem retoma a bola. Ele não é pra quem propõe o jogo. Então, um ataque contra a defesa, sendo a defesa do Palmeiras, que é uma pica, na casa do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras cantando o jogo inteiro, sentindo drama e o fator heróico tendo virado de lado, ficou um jogo extremamente incomum. Aí faltando 7, 8 minutos, o jogador do Atlético, do Palmeiras, o Scarpa, é expulso. Aumenta-se a possibilidade do Galo. O Galo cria essa grande oportunidade com o Hulk nesse momento, mas aí também tem o fator. E o Atlético Paranaense? Vou que nem louco? Não vou. Acabei de tomar uma. Não vou. Vou, mas não vou que nem psicopata, porque eu acabei de tomar uma. Porra, falta 5 minutos. O Palmeiras faz um gol agora, eu não reverto. Então eu vou aqui, mas eu também não vou abrir mão aqui atrás. Eu acho que muito do psicológico do jogo que aconteceu no final de semana contra o Atlético Paranaense. E aí é pênalti, irmão. Aí é pênalti. E aí pode acontecer qualquer coisa. E aí o psicológico do Palmeiras também é mais forte. Por quê? Porque o Palmeiras é heróico. O Palmeiras sabia que se ele terminasse a decisão por pênaltis perdendo por 3-0, perdesse os 3 pênaltis e perdesse de 3-0, quando acabasse a decisão por pênaltis, a torcida do Palmeiras ia aplaudir os caras, irmão. Porque os caras foram heróicos, porque os caras levaram pros pênaltis, porque os caras são bicampeão da América. Então tava num clima pro Palmeiras, ok. E o Galo ali, porra, eu vou ter jogado um jogo contra um a menos e não vou ter ganhado. Se eu não ganhar nos pênaltis vai cair na minha cabeça. Alguma. Poderia acontecer qualquer resultado nos pênaltis, mas até o psicológico do Atlético era mais difícil nesse momento. Pela visão do atleticano, eu sei que o Cuca podia ter tirado um volante. Ele ia tirar um volante e ia ter colocado exatamente quem? E por quê? Em que posição? Ele fez 4 alterações, ele tinha mais uma. Eu teria colocado, talvez, o Pedrinho para jogar um pouco mais próximo do que estava do movimento ofensivo que o Atlético tinha perto da área. Talvez eu tivesse colocado, depois do Nacho, tivesse colocado o Pedrinho pelas características dele. Talvez. É uma possibilidade. Tirar um volante e botar o Pedrinho. Agora, eu, por exemplo, em vez do Sacha, eu teria colocado o Allan Kardec. São coisas que são discutíveis e eu acho que cabe, é uma discussão super normal do jogo. Agora, achar um vilão, ainda mais quando termina o jogo e o treinador do Atlético diz pro torcedor abertamente, puxa a responsabilidade para eles e fala assim, não, agora o brasileiro é nossa obrigação. Olha que pica, tá longe do Palmeiras, tá? E vai lá e fala, não, agora a obrigação é nossa. Ele chamou pra ele. Então assim, eu não consigo, não acho sacanagem caçar um vilão, acho sacanagem querer colocar uma crise num time que perde uma Libertadores de novo pro bicampeão da América, sem perder os 2 jogos, com 2 empates. O Atlético jogou melhor do que o Palmeiras, o único jogo real que teve, né, com 11 contra 11, o Atlético jogou muito melhor que o Palmeiras.
O Atlético está ali no Campeonato Brasileiro, distante, mas está lá, e agora o Palmeiras tem compromissos que o Galo não tem, portanto dá para talvez sonhar em tirar essa distância. O Atlético é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, de modo que eu acho que você não pode criar uma crise, um ambiente, ou buscar neste mesmo elenco vencedor um vilão para justificar tudo isso. O Atlético poderia ter vencido? Poderia. Ontem ele virou favorito durante o jogo? Virou. Eu sei que o atleticano se frustrou, porque quando o Palmeiras teve um jogador expulso, ele falou, caralho, vai dar. Eu entendo isso. Mas eu também entendo que o jogo jogado contra um Palmeiras inteiro atrás é um jogo que quase piora a situação do Galo. Talvez, num 11 contra 11, o Atlético tivesse mais chance de ganhar o jogo do que quando o Palmeiras abdicou de jogar e falou, não, minha função agora é ficar aqui atrás e levar o jogo pros pênaltis. Porque aí fica muito difícil, cara. É a defesa do Palmeiras, é o futebol atual, etc, etc. Então, se eu pudesse olhar pelo olhar do Atlético, eu olharia como, puta que merda. Teve coisas que eu mudaria? Teve coisas que eu mudaria. Teve alterações que eu faria diferente? Teve. Teve fulano que não jogou bem, que perdeu um gol? Teve. Mas eu não vou dar num menino de 21 anos que perdeu o último pênalti. Eu não vou fazer isso. E acho que o torcedor do Atlético não tem que fazer também. Menino, não dá pra você botar na bunda do moleque uma eliminação dessa. Então é basicamente isso, gente. Sem caça às bruxas, segue, o Galo continua forte, protagonista na porra toda, e vamos que vamos, futebol é assim.